Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar 1 João, capítulo 5, verso 11, que diz: E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Bom, queridos, conforme já comentamos, né, o grande problema de todos e qualquer ser humano, né, o maior de todos os problemas é bem óbvio, né, a morte. Como as pessoas costumam dizer, né, a única certeza que o ser humano tem é que todos nós passaremos pela morte, né? E o grande propósito de Deus, quer dizer, é realmente nos salvar deste problema, né, que é a morte. Todos os demais problemas perdem infinitamente o valor diante desse, né, queridos? Porque realmente esse sim é o definitivo e o mais importante. Porque atinge a todos, né, queridos? Rico, pobre, sábio, inculto, não importa a classe social, a nação, de onde veio, para onde vai. Todos são atingidos da mesma forma por esse problema. Então, queridos, o que Deus faz é nos conceder gratuitamente a vida eterna. Ele nos dá, né? Não é que nós obtemos, não é que nós conquistamos, não é por nossos méritos, não é por nossas boas obras, não, ele nos dá a vida eterna por meio de Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós. E a vida eterna, que só pode ser obtida da fonte, né? Da fonte de toda a vida, de onde partiu tudo que existe, todo ser que respira, toda vida que jamais existiu, partiu da vida que é Jesus, que é o próprio Deus. João capítulo 1, verso 4 diz: Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Então toda a vida, todo o existir está em Deus. Por isso que o nome de Deus, revelado a Moisés, é Eu Sou. Deus é aquele que é. Tudo só existe a partir de Deus. Tudo depende de Deus para existir. E é por isso que nós, se queremos ter a vida eterna, nós temos que ir até a fonte. Temos que querer a vida, né? Temos que querer Deus para ter vida, porque Ele é a vida. E essa é a vontade de Deus, queridos, para todos nós, que nós venhamos a viver, a ter vida dentro de nós. E uma vida que flui para a eternidade. João capítulo 6, verso 40, Jesus diz: Esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E para ter essa vida eterna, né, queridos, basta crer. Basta você olhar para o que Jesus fez e crer nesse amor que ele tem por nós. Jesus diz no verso 47 de João 6, em verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. E aí Jesus compara, né, a obra dele, o que ele fez na terra, com Moisés, porque o ser humano se impressiona muito facilmente com milagres, né, queridos? Muitos correm atrás de religiões, ou de seitas, ou de movimentos que tenham qualquer tipo de milagre. E os judeus, semelhantemente, eles exaltavam demais Moisés, porque através de Moisés Deus operou o milagre do maná, né, concedendo às pessoas um pão que vinha dos céus, e assim eles se alimentaram no deserto. Isso é um milagre realmente espetacular e que Deus fez por misericórdia e abençoando aquele povo, aquela nação. Entretanto, queridos, todos que comeram daquele maná morreram. Da mesma forma, qualquer milagre que ocorra é muito bom, qualquer bênção, qualquer cura, tudo é muito interessante, mas a pessoa vai morrer. Então, por mais que uma pessoa receba uma cura de um câncer, cura de determinada coisa, se essa pessoa não se voltar para Deus e querer a vida, essa pessoa vai morrer e morrer eternamente. Então, mais importante, queridos, que qualquer cura, que qualquer bênção, que qualquer cura nos relacionamentos, família restaurada, qualquer dessas coisas que são boas, importantes de serem buscadas, mas o mais importante é o seu destino eterno. O mais importante é como você vai encarar a morte. Se você morrer hoje, não estou falando de amanhã, hoje, você está pronto, ou você está pronta para morrer? Isso é o que há de mais importante, queridos, e é nisso, e esse é o principal fator que nós nos apegamos a Deus e confiamos nele. A nossa esperança nele é muito mais do que
segurança de uma vida perfeita, de uma vida sem doenças, de uma vida sem males. Não, que neste mundo nós teremos aflições. A nossa grande questão é como nós vamos enfrentar a nossa morte, para onde nós iremos. Eu repito, o mais importante para a sua vida é você buscar a vida eterna e perseverar nesse caminho. Pois Jesus diz que aquele que perseverar até o fim, este herdará a vida eterna. Quem perseverar até o fim. Então Jesus diz: vossos pais comeram o maná no deserto. Oh, que maravilha, que milagre, né? Que coisa estrondosa. Muitas pessoas têm milagres para contar. Ok, mas aí Jesus diz: e morreram. Agora, este é o pão que desce do céu, para o que dele comer não morra. Esse é Jesus, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne, a qual darei pela vida do mundo. No verso 57 ele diz: assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não é como o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Então, queridos, este é o grande princípio de andar com Jesus, buscar Jesus e permanecer em Jesus. Viver para sempre. Nós estamos prometidos uma vida sem dor, sem sofrimento, sem lágrimas, sem morte, sem doença, sem qualquer desses males, na glória, no céu, junto com Ele. Não aqui. Aqui nós passaremos por aflições. É claro que Deus, nós contamos com a proteção dele, com a bênção dele, com o cuidado dele, mas aqui nós estamos suscetíveis a isso, a esses desafios, que são desafios que exercitam a nossa fé, trabalham o nosso caráter, trabalham a nossa perseverança, trabalham a gente aprendemos a ter misericórdia com os outros que passam por essas coisas, etc, etc. Agora, nós precisamos permanecer em Deus, independente de pobreza ou riqueza, de saúde ou doença, porque a nossa esperança está na vida eterna. Vida eterna. Esse discurso de João 6, queridos, que eu li aqui alguns trechos, foi um dos discursos mais duros de Jesus. Extremamente duro. Havia uma multidão seguindo Jesus, porque ele havia acabado de multiplicar os pães e alimentado 5.000 pessoas. Então as pessoas ficaram tão empolgadas com aquele milagre estrondoso de Jesus, não apenas um milagre, mas a bênção, né, queridos? Já pensou você não precisar trabalhar, não precisar se preocupar em pagar suas contas, porque havia ali alguém que multiplicava pães, né, uma garantia de sustento, uma garantia de uma vida tranquila e boa. E poderoso, extremamente poderoso. Então a multidão, depois daquela multiplicação de pães, começou a seguir a Jesus e começou a declará-lo como rei. Não, você é o nosso rei, e queriam fazê-lo, o texto nos diz, queriam fazê-lo rei à força. E aí Jesus, diante daquele movimento interesseiro e pessoas que queriam apenas o sustento, queriam apenas viver de milagre, Jesus falou: não, 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 pode parar com isso. Vocês querem pães, mas você come pão e depois morre. Você quer esse sustento, quer essas bênçãos, quer esses milagres, essas curas, mas depois você morre. E aí? O que adianta isso? Jesus dá um discurso duríssimo dizendo que quem quiser viver, quem quiser seguir a ele, teria que comer a carne dele e beber o sangue dele. Ele enfatiza tanto isso, claro, fazendo aí uma alusão à Santa Ceia, né, que depois celebraria o sacrifício de Jesus, mas é claro que as pessoas não entenderam e acharam que ele estava louco, né? Que história é essa de comer a carne, de beber o sangue? E todos abandonam Jesus, toda aquela multidão deixam Jesus, abandonam. Vários discípulos que caminhavam com Jesus há algum tempo abandonam Jesus. Então, diante daquela multidão toda, sumiu, e Jesus, diante disso, ele não se perturba, porque ele não estava ali, né, para conseguir uma multidão de interesseiros, né, queridos? Não era esse o propósito. Ele queria pessoas transformadas, pessoas que se interessassem pela eternidade, não pelas coisas aqui da terra, mas para com Deus. O interesse não no pão terrestre, mas com o pão vivo que desce do céu. Interesse por Deus, interesse por se alegrar e conhecer a Deus.
Coisas essas que muitos não se interessam, né, queridos? Vão atrás de Deus, apenas fazendo de Deus um meio para atingir o fim, que é o que elas realmente querem, né? Que é a bênção, que é a cura, etc. Deus é apenas um mecanismo, é apenas um intermediário. Não é ele o objetivo. O objetivo é a bênção. E Deus não se submete a isso, queridos. Não se submete. Deus não vai ser usado por nenhum homem, ele não se submete a isso. Ou você quer Deus e busca a Deus, e as outras coisas, se vierem, amém, glória a Deus. Se não vierem, o objetivo foi atingido, que é chegar até a vida com Deus. Pensa assim, queridos. Ou você pensa, não, eu só fico com Deus porque Ele está me abençoando, porque Ele está cuidando de mim, etc. Mas se as coisas degringolarem, minha vida não for bem, etc., então Deus não funciona, então não é isso e pronto, e abandona Deus. Bom, se esse é o seu pensamento, você está enganado. Ou você quer Deus, ou você quer as coisas de Deus. Aquele que quer Deus, esse segue no Evangelho. Então Jesus se volta para os 12, que todos abandonaram, ficaram os 12 apóstolos, e ele pergunta: quereis vós também retirar-vos? E aí Simão Pedro responde: Senhor, para quem iremos? Tu tens o que? As bênçãos, as curas, o maná? Não, tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido, e bem sabemos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então por que você deve buscar a Deus? Pela multiplicação de pães, pelos bens, pelas curas? Não, queridos, isso pode até ser dado, mas não é esse o objetivo. O seu objetivo é buscar a Deus porque Ele tem as palavras de vida eterna e porque Ele é o Messias, Ele é o Salvador, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é o seu parâmetro, esse tem que ser a sua forma de viver. Deus, esse tem que ser o objetivo, querer Deus. Outras coisas, se vierem, amém. Se não vierem, amém também. Porque o objetivo foi atingido, que é Deus. Quem quer fazer de Deus um intermediário, quer usar Deus para atingir outras coisas, essas pessoas vão se perder. Agora, quem quer a vida eterna, quem quer Deus, quem quer vida com Deus, aleluia, essa pessoa entendeu o Evangelho e está com o coração realmente, um coração que ama a Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Se a pessoa ama as coisas, ama as bênçãos, etc., enfim, que a gente ame a Deus, queridos, e queira a Deus, pois esse é o princípio, que nós vamos ter uma vida eterna com Ele, e essa vida está em Cristo Jesus. Meus amados, que Deus os abençoe, a graça e a paz do Senhor.